Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui o capítulo introdutório de um livro sobre teologia sistemática. Confesso que o nome, pode soar Pesado, né? um pouco acadêmico. Exato. O que será que isso significa na prática? Por que alguém investiria tempo nisso? E mais importante, como é que a gente mergulha nesse assunto sem, se afogar em termos técnicos? Boas perguntas. Nossa missão hoje é justamente essa: tentar desvendar as ideias centrais desse capítulo, entender o que é essa tal de teologia sistemática e por que porque ela é considerada tão crucial por tanta gente. Vamos investigar juntos. É uma ótima introdução. E o texto que a gente está usando, ele define a teologia sistemática de um jeito bem interessante, eu acho. É tipo o esforço para responder à pergunta: o que a Bíblia inteira, a totalidade dela, nos ensina hoje sobre qualquer assunto específico? Hoje, essa parte é importante, né? Fundamental. Não é só o que ela ensinou lá atrás, mas o que ela ensina para nós agora. É um convite para organizar e entender a mensagem bíblica de um jeito coeso e que funcione na nossa vida atual. Certo, organizar a mensagem bíblica inteira. Nossa, parece bem ambicioso. A definição básica que o texto dá é tipo coletar, entender e aí resumir o que todas as passagens relevantes falam sobre um tema. Mas ele também se preocupa bastante em dizer o que a teologia sistemática não é, né? Pra gente não confundir as coisas. Precisamente. E fazer essas distinções é chave para entender o foco. Primeiro, ele diz, não é teologia histórica. Ok, qual a diferença? A histórica, ela pergunta, por exemplo, como é que a igreja entendeu a doutrina da Trindade lá no século IV e depois na Reforma. Ela traça essa evolução do pensamento cristão ao longo do tempo. Entendi, uma visão histórica mesmo. Isso. Já a sistemática, ela pega essa mesma doutrina e pergunta, tá, mas o que a Bíblia como um todo ensina sobre a Trindade para nós hoje? O foco é a aplicação atual do ensino consolidado. E as outras que não são? Teologia filosófica. Também não. A teologia filosófica, embora possa usar a razão e a filosofia, às vezes parte mais da filosofia do que da Bíblia, sabe? Pode até questionar ou dispensar a Bíblia como autoridade final. A sistemática, pelo menos como este texto apresenta, tem a escritura como a sua base, a sua norma principal. Certo. E apologética? Essa eu ouço bastante. Apologética é outra coisa. O objetivo dela é defender a fé cristã. É responder às críticas, aos questionamentos que vêm de fora, buscando persuadir quem duvida. A sistemática, por outro lado, está mais preocupada com o que a própria comunidade da fé, quem já crê, deve entender e acreditar. É mais interna, digamos assim. Interna no sentido de organizar a crença. Exato. E tem mais uma distinção importante. Com a ética cristã. Ah, essa parece mais próxima. Elas são super conectadas, mas diferentes. A teologia sistemática foca mais no que a gente deve crer e saber. Quem é Deus, o que é salvação. A ética cristã foca no que a gente deve fazer, como viver, que caráter desenvolver. Tipo, a teologia diz Deus é amor. Perfeito. E a ética pergunta, ok, então como a gente ama o próximo, no trabalho, na família, com o dinheiro? Uma estabelece a base, a outra explora a prática. São complementares, né? Uma precisa da outra. Entendi essas diferenças. Mas olha, a distinção com a teologia bíblica ainda me parece um pouco sutil. Porque as duas usam a Bíblia para falar de doutrina, certo? Qual que é a pegada diferente aí? Essa pergunta é excelente. E a diferença é fascinante, na verdade, bem crucial para entender o processo. Pensa assim, a teologia bíblica é como se fosse um historiador dentro da Bíblia. Como assim? Ela vai investigar como um tema, tipo, o Messias se desenvolveu ao longo da história que a própria Bíblia conta. Ela pergunta, o que os Salmos diziam sobre o Messias? E como Isaías falou sobre isso? E como Mateus usou tudo isso para apresentar Jesus? Ela respeita a ordem cronológica da revelação, o contexto de cada autor, sabe? Ah, tá. Ela acompanha a história na Bíblia. Exatamente. Já a teologia sistemática, ela chega depois, olha para todo esse material rico que a teologia bíblica levantou e para outras análises também e faz a pergunta final.
Beleza, juntando tudo isso, de Gênesis a Apocalipse, qual é o ensino final unificado da Bíblia sobre o Messias? E o que isso significa para mim, para minha fé, para minha vida hoje? Ela busca a síntese, a visão completa e aplicada. Entendi. Uma constrói a linha do tempo, a outra tira a foto final e pergunta, e agora? É uma boa analogia. E tem um ponto aqui que talvez surpreenda. Para fazer essa síntese, para tirar essa foto final aplicável, a teologia sistemática às vezes usa palavras que nem estão na Bíblia, literalmente. Como assim? Usar palavra que não está na Bíblia? Isso não é adicionar? É uma questão delicada, mas o exemplo clássico ajuda a entender. Trindade. Essa palavra não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Verdade. Mas ela é vista como um resumo teológico, uma forma precisa de encapsular o ensino bíblico de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um único Deus. O texto argumenta que isso não é adicionar à Bíblia, mas sim um esforço de resumir fielmente um conceito bíblico complexo que está espalhado por várias passagens. Faz sentido. É um rótulo para um conceito que está lá. Exato. E a aplicação à vida, como a gente falou, não é um apêndice, tipo, legal saber isso, não. É o objetivo final. O texto até diz que se o estudo não levar a uma mudança na vida, alguma coisa deu errado no caminho. Forte isso. Se não muda a vida, falhou. E essa ideia de usar termos não bíblicos, isso é interessante. Então quer dizer que, de um jeito meio torto, talvez, todo mundo faz um pouco de teologia sistemática sem saber. Boa. Tipo, quando a gente tenta explicar para alguém o que a Bíblia diz sobre, sei lá, perdão, e juntam os versículos de lugares diferentes, a gente já está fazendo isso, né? De um modo informal, sim, com certeza. Toda vez que a gente tenta juntar as peças do que a Bíblia diz sobre um assunto para ter uma ideia mais clara, mais unificada, a gente está engatinhando na teologia sistemática. Engatinha. Gostei. A grande diferença do estudo formal que o livro defende está na metodologia, na organização, na profundidade. Certo. E quais seriam essas diferenças? O estudo formal busca ser, primeiro, cuidadosamente organizado. Para quê? Para evitar desequilíbrio. Tipo, focar tanto na soberania de Deus que a gente esquece da responsabilidade humana, ou o contrário. Buscar o equilíbrio do que a Bíblia toda diz. Evitar os extremos, né? Isso. Segundo, busca ser profundo. Não ficar só no resuminho superficial, mas investigar as passagens difíceis, as nuances. Terceiro, preciso na linguagem. Definir bem os termos para não gerar confusão. E quarto, talvez o mais difícil, ser abrangente. Abrangente no sentido de fazer o esforço real de olhar todas as passagens importantes sobre aquele tema. Não só as que a gente já gosta ou acha fácil, sabe? E isso tem que ser baseado numa interpretação cuidadosa, na exegese de cada passagem. O texto até contrasta isso com o que ele chama de teologia desorganizada e superficial. Ok, entendi a proposta. Organizar, aprofundar, ser preciso e olhar tudo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Para que tanto trabalho? Muita gente pode pensar, poxa, eu leio minha Bíblia todo dia, eu oro, tento viver direito, preciso mesmo desse sistema todo? Qual a justificativa que o texto dá para essa trabalheira toda? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O porquê. E o texto dá uma razão que ele considera fundamental. A obediência ao que a gente conhece como a grande comissão de Jesus, lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos. Isso, e especificamente a parte que diz para ensinar os discípulos a obedecer a todas as coisas que eu lhes ordenei. O argumento do autor é que esse todas as coisas não se limita só ao que Jesus falou enquanto estava aqui na Terra. Ah, interessante. Inclui mais coisas. Inclui também o ensino dos apóstolos, que está no Novo Testamento, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo e o que eles ensinavam era considerado o mandamento do Senhor, como o próprio Paulo diz. Entendi. E como Jesus e os apóstolos viviam citando o Antigo Testamento, confirmando a autoridade dele e interpretando tudo à luz de Cristo, no fim das contas, esse todas as coisas acaba abraçando o ensino da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Uau, peraí, parando para pensar nisso. Ensinar tudo que a Bíblia inteira ensina. Isso é gigantesco. Dá até uma sensação de por onde eu começo?
Exatamente. É quase paralisante pensar nisso, né? Totalmente. Então, a teologia sistemática entra aí como, sei lá, uma ferramenta para não surtar? Uma forma de deixar essa tarefa imensa um pouco mais gerenciável? É exatamente essa a ideia. Dada a imensidão que é a Bíblia e as nossas limitações de tempo, de memória, de capacidade de conectar tudo, como é que a gente poderia sequer tentar ensinar tudo sem ter algum tipo de organização, de resumo? Não daria, né? Provavelmente não de forma eficaz. Então, a teologia sistemática surge nesse argumento não como um luxo para acadêmico, mas como uma necessidade prática, para a gente conseguir cumprir o mandamento de Jesus de um jeito minimamente decente, tanto para a gente entender quanto para ensinar os outros. Faz sentido ver por esse ângulo. Uma ferramenta necessária. E além dessa razão principal da Grande Comissão, o texto aponta outros benefícios bem práticos desse estudo, organizado. Quais seriam? Primeiro ele fala da correção. Todos nós temos nossas ideias, né? Nossas manias, talvez até uma certa resistência a alguns ensinos da Bíblia que não nos agradam tanto. Quem nunca? Pois é. Quando a gente se força a olhar o que a Bíblia inteira diz sobre um assunto, isso nos confronta, nos ajuda a ver onde a nossa visão está meio torta, meio parcial, e a corrigir. É como sair de uma visão de túnel para uma visão panorâmica. Gostei da imagem. E o segundo benefício? Preparação. Ter um bom fundamento teológico nos equipa melhor para lidar com as questões novas que sempre surgem, sabe? Questões de bioética, tecnologia, desafios sociais, coisas que a Bíblia não aborda diretamente com esse nome. Como a gente aplica princípios antigos a problemas novos, né? Exato. E como o texto parte do princípio de que a Bíblia tem uma coerência interna, entender bem uma área, tipo quem é Deus, quem é o ser humano, te dá ferramentas, te dá princípios para tomar decisões em outras áreas práticas da vida. Carreira, dinheiro, relacionamentos. Uma coisa ilumina a outra. E o terceiro benefício? Crescimento espiritual. Esse ponto o autor martela bastante. Conhecer a Deus mais profundamente, quem Ele é de verdade, o que Ele já fez por nós, o que Ele promete. Isso naturalmente deveria alimentar nossa confiança nele. Nosso louvor, nosso desejo de obedecer. Não é só saber sobre Deus, mas conhecer a Deus. Perfeito. O texto liga diretamente a sã doutrina com a piedade. Ele cita Tito 1.1, que fala da verdade que leva à piedade. A ideia não é acumular conhecimento na cabeça, mas é um conhecimento que transforma o coração e nos aproxima de Deus. Fica bem claro, então, que a proposta não é só virar uma enciclopédia bíblica ambulante, mas é buscar obediência, correção, preparo e principalmente crescimento no relacionamento com Deus. Isso. Agora, se é algo tão importante assim, como fazer do jeito certo? Imagino que não seja só pegar um calhamaço de teologia sistemática e sair lendo de qualquer jeito. O texto dá um guia de como estudar. E achei curioso que o primeiro passo que ele sugere é algo talvez inesperado para um estudo que parece tão cerebral: a oração. Exatamente. Ele coloca a oração como ponto de partida. Indispensável. E a lógica é simples. A gente está lidando com a palavra de Deus, com realidades espirituais. O entendimento de verdade não vem só do nosso esforço intelectual. Precisa da iluminação do Espírito Santo. Faz sentido. O texto cita 1 Coríntios 2,14, né? Que diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, começar a estudar teologia sem orar, pedindo sabedoria, pedindo um coração humilde e ensinável, é correr um risco enorme. O risco de virar só um exercício intelectual ou, pior, de cair em erro e ficar orgulhoso. É um lembrete forte de que o objeto de estudo aqui é único, diferente de qualquer outra ciência. E depois da oração, qual a próxima dica? Humildade, o texto é bem direto nisso, cita 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Existe um perigo real, e o texto reconhece isso, de que o conhecimento teológico inflia o ego. Ah, o famoso orgulho espiritual. Exatamente. A pessoa começa a achar que sabe mais que todo mundo, se sente superior a outros cristãos, talvez com menos estudo formal, ou até os líderes da igreja. O alerta é claro. O propósito do conhecimento é edificar, é servir, não é ganhar debate ou se exibir.
A verdadeira sabedoria, como Tiago diz e o texto cita, é pacífica, amável, compreensiva. Oração, humildade e o próximo ponto é usar a razão. Confesso que aqui minha cabeça dá um nó de novo. Como é que a gente concilia a razão humana, que a gente sabe que é limitada, que falha, com a fé, que muitas vezes pede pra gente crer em coisas que a gente não entende 100%? Não dá um curto-circuito aí? O texto argumenta que não precisa dar curto-circuito. Não é um conflito necessário, mas uma colaboração, só que com hierarquia clara. Colaboração com hierarquia? Como assim? Ele mostra que Jesus e os apóstolos usavam a lógica, o raciocínio, o tempo todo. Eles argumentavam a partir das Escrituras, tiravam conclusões. Então, usar nossa capacidade de pensar, de conectar ideias, de tirar inferências lógicas, não é só permitido, é necessário para entender e aplicar a Bíblia. Ok, então a razão tem seu lugar. Tem. A ressalva crucial, a tal da hierarquia, é que nossa razão tem que operar debaixo da autoridade da Escritura. Se uma conclusão que a minha lógica chegou bate de frente com o ensino claro de outra parte da Bíblia, quem tem que ceder sou eu. É a minha lógica, não a Bíblia. Ah, entendi. A Bíblia é o chefe. Exato. A nossa razão pode falhar, mas a Escritura, partindo da premissa do livro, não falha. É por isso que a gente pode aceitar o que o texto chama de paradoxos. Paradoxos, tipo... As afirmações que parecem contraditórias para a nossa cabeça limitada, mas que a Bíblia ensina que as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. O exemplo clássico é a Trindade. Um Deus em 3 pessoas. Ou a dupla natureza de Cristo. Ele é 100% Deus e 100% humano. A gente não consegue explicar o como isso funciona com a nossa lógica. Realmente, não dá para desenhar isso direito. Mas a gente aceita pela fé, porque acredita que essas verdades estão reveladas na Bíblia. A gente confia que, na mente de Deus, tudo se encaixa perfeitamente sem contradição. O que a gente não pode aceitar, claro, são contradições reais, onde uma coisa anula a outra, porque isso iria contra a própria ideia de um Deus coerente e verdadeiro. Como diz o Salmo 119, a verdade é a essência da tua palavra. Entendi. Razão sim, mas sempre submissa à revelação bíblica. Faz sentido. E sobre aprender com os outros? A imagem que às vezes a gente tem do teólogo é meio solitária, né? O cara lá, cercado de livro velho. O texto incentiva uma coisa mais comunitária? Com certeza. O texto meio que combate essa imagem do teólogo lobo solitário. Ele bate muito na tecla da importância de aprender com a igreja. Tanto a igreja do passado, quanto a do presente. Como assim? Aprender com o passado significa, sim, ler bons livros, ler o que teólogos que Deus usou ao longo da história escreveram, valorizar os mestres que Deus deu à igreja, como Paulo fala em Coríntios 12. Ok, ler os clássicos. Isso. Mas aprender com o presente, e talvez isso seja até mais vital para o nosso crescimento prático, significa discutir o que a gente está aprendendo com outros cristãos. Sabe, conversar sobre isso. Em grupo de estudo, na célula, no café depois do culto. O autor diz que, muitas vezes, é nessas conversas que a gente tem os maiores cliques, que a gente entende melhor, que a gente percebe onde errou na interpretação. As ideias são testadas, refinadas, aplicadas juntos. É um aprendizado vivo comunitário. Gostei disso. Tira a teologia só da estante e traz para a roda de conversa. Perfeito. E para deixar isso bem prático, o texto até descreve uns passos básicos para quando a gente quer investigar um tema teológico. Encontrar todas as passagens que falam sobre aquilo é um trabalho meio de detetive bíblico mesmo, usando concordância, índice, o conhecimento que a gente já tem, ajuda de comentários de outros livros. Garimpar a Bíblia, né? Isso. Segundo, analisar essas passagens, fazer a tal da exegese. Ler com calma, anotar, pesquisar o significado das palavras, o contexto histórico, literário, e dar uma atenção especial para as passagens mais complicadas, aquelas que sempre geram debate. Não fugir das partes difíceis. De jeito nenhum. E terceiro, resumir o que a Bíblia ensina sobre o tema. Tentar formular de um jeito claro e preciso o que o conjunto da obra está dizendo. E aqui vem uma dica que eu acho de ouro. No texto, comparar suas conclusões com as de outros estudiosos cristãos respeitados. Tipo, ver o que outros já disseram sobre isso? Exato.
tanto os caras mais antigos quanto os contemporâneos. Isso funciona como um controle de qualidade, sabe? Ajuda a gente a ver se não está viajando na interpretação, se não esqueceu de alguma coisa importante, se não caiu num exagero. Ajuda a manter o pé no chão. Encontrar, analisar, resumir e comparar. Parece um processo bem robusto mesmo. E para fechar essa parte do como fazer, qual seria a atitude final, o tempero que deveria acompanhar todo esse esforço? Estudar com alegria e louvor. O texto insiste muito nisso. Teologia sistemática não pode ser vista como um dever de casa chato, sabe? Um fardo intelectual, um negócio frio e seco. Mas às vezes parece, né? Pode parecer, mas não deveria ser. Deveria ser um mergulho fascinante. Poxa, a gente está estudando quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, a criação, a salvação, a pessoa de Jesus, a obra do Espírito. Isso deveria, assim, naturalmente aquecer o nosso coração, levar a gente para adoração, para o louvor, para ficar maravilhado mesmo. Mudar a chave, né? De obrigação para privilégio. Totalmente. O texto cita o Salmo 19, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E termina essa parte com aquela doxologia incrível de Paulo em Romanos 11, que vem logo depois de uma baita exposição teológica super densa. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O estudo tem que desaguar na adoração, senão perdeu o sentido. Que perspectiva transformadora é essa? Mudar de tarefa intelectual para ato de adoração. Muito bom. O capítulo também define um termo que a gente já usou bastante aqui: doutrina. Como é que ele define isso exatamente? A definição é bem direta e amarra tudo que a gente falou. Doutrina é simplesmente o resultado do processo da teologia sistemática quando aplicado a um tópico específico. Ou seja, doutrina é o que a Bíblia inteira ensina hoje sobre X. Então cada resumo daquele processo é uma doutrina. Exatamente. Pode ser uma doutrina bem ampla, tipo a doutrina de Deus, que os teólogos chamam de teontologia, ou a doutrina do homem, antropologia. Ou pode ser mais específica, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina do batismo no Espírito Santo. O livro que a gente está olhando, por exemplo, ele se organiza em 7 grandes blocos de doutrinas: Palavra de Deus, Deus, homem, Cristo, aplicação da redenção, igreja e futuro. E dentro disso, tem diferença de importância entre as doutrinas? Tem sim. O texto faz uma distinção que eu acho bem útil na prática, entre doutrinas básicas, ou primárias, e secundárias. Básicas e secundárias? Qual o critério? O critério não é a fonte, porque teoricamente ambas vêm da Bíblia, e nem sempre há clareza com que são ensinadas. O critério principal é o impacto que elas têm no resto da nossa fé e da nossa vida cristã. O quanto elas afetam o todo. Isso. As doutrinas básicas são aquelas que mexem com a estrutura toda, sabe? Que afetam muitas outras crenças e a essência do que é ser cristão. Exemplos clássicos: a autoridade da Bíblia, a divindade de Cristo, a Trindade, a salvação só pela graça através da fé. Se a gente discorda nessas áreas, geralmente a separação entre grupos cristãos acaba sendo maior. São inegociáveis, digamos assim? Para muitos, sim. Já as doutrinas secundárias, embora também sejam importantes porque a Bíblia fala sobre elas, têm um impacto menor no quadro geral da fé e na prática do dia a dia. O texto dá exemplos como as diferentes formas de governo da igreja, se é com bispo, presbítero, congregação. Ou detalhes sobre o fim dos tempos, né? Exato. Detalhes da escatologia. Cristãos podem ter visões diferentes sobre esses pontos e ainda assim ter uma comunhão super profunda, uma vida de fé muito parecida. Claro, o texto é honesto e diz que nem sempre essa linha é super nítida. Tem uma zona cinzenta aí que exige sabedoria, discernimento pra gente avaliar o peso de cada ensino. Essa distinção entre básico e secundário parece mesmo importante para a gente poder caminhar junto, mesmo com algumas diferenças de interpretação, né? Fundamental para a unidade, né? E para fechar essa parte mais conceitual, antes da gente pensar na aplicação, quais são os pontos de partida? As premissas que o autor assume antes mesmo de começar a construir tudo isso. São 2 premissas de fé,
bem claras no texto. Primeira, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele, e por isso ela é totalmente verdadeira em tudo o que ensina. Ela é a nossa autoridade final, o único padrão que não falha para nossa fé e para nossa vida. A Bíblia como verdade absoluta. Isso. E a segunda premissa, o Deus que a Bíblia descreve, ele existe de verdade. E ele é exatamente como a Bíblia diz que ele é. O Criador de tudo, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é soberano, pessoal e que age para salvar. Todo o estudo da teologia sistemática, como está apresentado aqui, se apoia nesses dois pilares de fé. Certo. Então, fazendo um resumo da nossa exploração de hoje, baseada nesse capítulo introdutório, a teologia sistemática é essa busca organizada, profunda, abrangente, para entender o que a Bíblia inteira ensina sobre um monte de assuntos. E, crucialmente, buscando aplicar essa verdade na nossa vida hoje. Exato. E ficou bem claro que a ideia não é só acumular fatos teológicos na cabeça, né? Vai muito além disso. Sem dúvida. O texto mostra que é uma disciplina vital para a gente obedecer a Jesus de verdade, para corrigir nossas próprias ideias tortas, para a gente se preparar melhor para os desafios da vida, da fé. E talvez o mais bonito é um caminho para a gente crescer no nosso relacionamento com Deus. Crescer em amor, em confiança, em adoração. E o como fazer isso também ficou muito claro, que importa tanto quanto o quê, né? Totalmente. Precisa daquela postura de depender de Deus, que é a oração. Precisa de humildade intelectual e espiritual. Precisa usar a razão, sim, mas sempre debaixo da palavra. Precisa estar aberto para aprender com os outros, com a comunidade. E, no fundo, precisa ter essa atitude de alegria e de louvor diante do que a gente descobre sobre Deus. Muito bom. Isso tudo talvez nos deixe com uma reflexão final importante, né? Se a teologia sistemática é esse esforço para aplicar a totalidade do ensino da Bíblia na nossa vida, será que tem alguma área da nossa vida ou alguma crença nossa que está meio que baseada só nos versículos soltos, ou numa tradição que a gente nunca parou para questionar, ou numa compreensão meio superficial? Onde a gente está vivendo de forma não sistemática? É uma forma de colocar... Será que tem alguma área ética, relacionamentos, trabalho, qualquer coisa que ia se beneficiar pra caramba de uma análise mais sistemática mesmo? Mais completa, mais profunda, do que a Bíblia inteira tem para dizer sobre aquilo? Onde será que um mergulho mais organizado na palavra poderia trazer mais clareza pra gente? Ou mais convicção? Ou, quem sabe, uma transformação mais profunda? Fica aí a pergunta pra gente pensar, né?